Olá, povo de Deus! Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus possa continuar sendo derramada na nossa mente. Que o Espírito Santo nos ensina a guardar o nosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Amém? Hoje eu estou passando aqui para compartilhar com você uma palavra que há alguns dias o Senhor ele já vem falando comigo acerca de uma palavra que eu não quero classificá-la como para esse novo ano, porque geralmente a gente olha tantos e tantos cristãos classificando o ano como o ano da perseverança, o ano da construção, o ano do renovo, o ano da vitória, o ano da esperança. Isso é formidável, isso é precioso, mas eu quero ir além. Eu não quero expressar, sabe, o que o Senhor ele falou comigo só por um determinado tempo, só para esse ano. Não, mas eu quero expressar isso para nós como um comando de Deus nas nossas vidas, no tempo que nós estamos vivendo hoje, no caos que não só a nossa nação brasileira está vivendo, mas as nações estão vivendo, as guerras, os conflitos que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando, que está acima de qualquer pandemia. E isso é bíblico. A Bíblia nos fala acerca disso, sobre os caos, o caos que aconteceria, as guerras que viriam, as pandemias que viriam. E então o Senhor, ele me disse: filha, eu preciso que vocês entendam o poder do silêncio. Eu preciso que vocês entendam o poder do silêncio. Porque é no poder do silêncio que vocês se tornam vencedores. E agora é chegada a hora, filha, que vocês precisam ficar em silêncio. Então eu quero compartilhar essa palavra com você nesta hora. Se você puder, você vai compartilhando aí, porque muitas pessoas precisam se apropriar dessa palavra na qual o Senhor compartilhou comigo e que está sendo bênção para a minha vida. E eu estou assim, me apropriando de tantos benefícios do que o Senhor está falando comigo. E é apenas o início. Mas antes de falar dessa mensagem, uma ministração tão curta, sobre o silêncio, sobre o poder do silêncio, sobre como sermos vencedores em meio ao caos, em meio às guerras, os conflitos que nós estamos vivendo, eu quero convidar você nesse momento, se você puder, feche os teus olhos aí onde você está, que você possa estar orando juntamente comigo, que nós possamos agora falar com o Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos falar com o Senhor. Amado Deus e querido Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, que é referência para nós, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, o Senhor Jesus Cristo, que é uma referência de um homem que era de poucas palavras, mas que era objetivo, mas que era direto, meu Deus, que entendia o poder do silêncio, Jesus Cristo que se retirava muitas das vezes para ficar a sós com o Senhor, para orar ao Senhor, e não era somente um monólogo, aonde o Senhor Jesus Cristo, ele expressava, ele orava ao Senhor, e ele se retirava, não, ele orava, ele falava com o Senhor, e ele aguardava as direções do Senhor, ele aguardava as instruções do Senhor, e nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo que falava poucas palavras. O Senhor Jesus Cristo que era um homem sábio e eternamente sábio. Que tinha o comando, meu Deus, que tinha o controle, meu Pai, da verbalização. Meu Pai, eu tinha o controle das palavras. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que essa live, que essa palavra possa chegar aonde o Senhor quer que chegue. Ela primeiro já alcançou o meu coração, porque já tem dias que o Senhor tem falado comigo: filha, silêncio,
Filha, retire-se. Filho, pare com tudo que você está fazendo e fique a sós comigo, filha. Então eu peço ao Senhor nesta hora, que o Senhor vai de encontro a essas pessoas que estão tão inquietas, tão agitadas, tão falantes, tão barulhentas, barulho, só causam barulho a Senhor, não conseguem escutar a voz do Senhor, a vida está uma confusão, está um caos o que está vivendo, que essas pessoas possam agora, através dessa oração, possa aquietar a sua alma, meu Deus, em nome de Jesus, possa silenciar a sua voz, em nome de Jesus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todo devorador da palavra do Senhor na mente, meu Deus, no coração dessas pessoas que vão escutar essa palavra, em nome de Jesus, que a tua semente, que a tua palavra alcance, meu Pai, um lugar, meu Deus, no terreno do coração dessas pessoas, que possa germinar e que possa dar bons frutos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, como é que está aí na cidade onde você está, o estado onde você está? Aqui em Minas Gerais está caindo uma chuva gostosa, está fazendo um barulhão. Se você vê aí algumas luzes piscando, né? São relâmpagos, porque eu estou com a minha porta que está um pouco aberta, então são os relâmpagos. Se você ouvir o som, é o som da chuva caindo, né? O poder de Deus caindo sobre a terra através da chuva. Bom, e se você depois quiser colocar aí, né, o seu comentário, o seu pedido de oração, pode colocar que eu estarei orando por você, tá bom? Mas então vamos começar aqui a palavra do Senhor nosso Deus, para que nós possamos entender o que o Senhor ele quer fazer conosco nesses próximos meses. Aliás, mediante essa palavra sobre o silêncio, sobre o poder do silêncio, sobre ficarmos calados, nós vamos aprender aqui, não é só por um período de tempo, mas nesse período de tempo, nós vamos ser disciplinados, nós vamos ser corrigidos, né? Quando nós falamos demais, e aí quando nós obedecemos a voz do Senhor, ficando caladinho, nós vamos aprender a ser silenciosos, criteriosos no comando de Deus, e nós vamos mudar os nossos hábitos, nós vamos mudar os nossos costumes, não é verdade? E nós vamos parecer um pouco mais com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, abra a palavra do Senhor, lá em Eclesiastes, se você puder, o capítulo 3, eu vou ler alguns versículos aqui para nós, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu quero ler novamente. Para tudo, para tudo. Há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Agora nós vamos no versículo 7, na parte B do versículo 7. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de calar e tempo de falar. Queridos, como eu disse para vocês, o momento que nós estamos vivendo agora, de tantas guerras, de tantos conflitos, um caos que as nações estão vivendo, nós precisamos urgentemente, isso foi o Senhor que me disse, nós precisamos urgentemente entrar em silêncio, calar a nossa voz, preste atenção, a nossa voz interior, que muitas das vezes são muitas vozes que borbulham dentro de nós, é a voz do pecado, é a voz da carne, é a voz do medo, é a voz da incredulidade. Parece que tem muitas pessoas falando conosco, não é verdade?
é a voz da mentira, é a voz da tristeza, é a voz da inquietação, é a voz da agitação. São tantas vozes que estão borbulhando dentro de nós, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, em meio a essas guerras que nós estamos vivendo, que o Senhor está dizendo para nós: pare, chega. Sabe por que Deus está dizendo isso para nós? Porque aquilo que o nosso coração está cheio, a nossa boca vai falar. Se o nosso coração está cheio de tantas vozes falando aqui dentro, sabe, de tantas coisas falando aqui dentro, a voz interior que vai falando só coisas ruins, que são só obras da carne, só obras do pecado, só isso, e ela vai trazendo a verbalização para os nossos lábios. E o que acontece quando nós verbalizamos? Nós vamos tornar os dias mais difíceis, nós vamos tornar a nossa caminhada mais difícil. Porque pense comigo, mesmo a gente ficando quietinho, nós já passamos por aflições, porque o Senhor Jesus, Ele jamais disse que nós não passaríamos por aflições. Pelo contrário, Ele disse que nós teríamos aflições. Mas assim como Ele venceu, nós também vamos vencer. Mas sabe de uma coisa? Nós não podemos vencer as vozes que estão borbulhando, que está dentro aqui de nós, se nós não calarmos essas vozes, se nós não refrearmos essas vozes, se nós não refrearmos a nossa língua, se nós não colocarmos, como nós fazemos, sabe, uma criança que tá falando desordenadamente, um adulto está conversando, ela não para, e aí o que a mãe fala? Às vezes dentro de uma sala de aula, uma professora que tem crianças ali de 6, 7 anos, ela precisa disciplinar aquelas crianças, as crianças estão tão falantes, ela, silêncio, porque é no silêncio que eu aprendo, é no silêncio que eu cresço, é no silêncio que eu sou aprovado quando vem as provas. É no silêncio que eu vou crescendo, eu vou crescendo, eu vou me fortalecendo, queridos. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. Entrou aí 2021, como eu disse para vocês, quantos que colocam aí temas e glória a Deus por isso, colocam o ano da esperança, é o ano da reconstrução, é o ano do renovo, é o ano da vitória, mas tudo isso que eu disse aqui, tem até outros temas, se nós não ficarmos silenciosos, se nós não aquietarmos, nós não vamos receber os propósitos que Deus tem para nós nas nossas vidas. Nós não vamos receber o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, porque a gente está falante demais. Boa noite, é o William, né? Boa noite, William. Nós estamos falante demais, e a Bíblia está dizendo aqui, há tempo para falar, há tempo para calar. O nosso tempo agora é de ficar calados. O que é o silêncio? O silêncio é a ausência de sons, de ruídos. O silêncio é a ausência da nossa voz exterior. E quando nós paramos a nossa voz, nós vamos parar aqui dentro e nós vamos conseguir escutar a voz do Senhor, porque nós paramos. O poder do silêncio é fortíssimo, gente. O poder do silêncio nos torna cristãos, observadores, nos torna cristãos sábios, nos torna cristãos prudentes. Nós precisamos ser criteriosos quando o Senhor fala, é tempo de calar, é tempo de fechar a boca. Porque no meio do caos que nós estamos vivendo, no meio das guerras, de tanto desemprego, de tanta enfermidade, de tanta agitação, quanto mais nós falarmos, mais pior vai ficar a situação. Nós temos que agora, o momento, ficar calados, sabe, em meio a tudo que nós estamos vivendo, mas falar com o Senhor, falar com o nosso Deus. Quando nós perdemos tempo, sendo barulhentos demais, deixando tantas vozes, sabe, se exteriorizar, né, deixando tantas vozes
usar a nossa boca para falar tantas coisas que não deve. É barulho, é assombração, é tormento. Você já ficou perto de uma pessoa que a pessoa fala, e vai falando, vai te dar cansaço, te dá canseira, porque além dela falar demais, ela não escuta. E aí, quanto mais a situação de adversidade que vai viver, mais a pessoa fala, mais a pessoa adoece. E por que tantas pessoas estão adoecendo? Porque não estão silenciando. É tempo de silêncio. Pare de ficar fazendo barulho, ficar falando demais. Você está promovendo aí, sabe o quê? Perda de tempo. Boa noite, William. Você está promovendo perda de tempo, desperdício de tempo. O silêncio é importantíssimo para nós. O silêncio nos torna forte. O silêncio nos dá sabedoria. O silêncio nos dá vida. É no silêncio que nós aprendemos. Quer ver uma coisa? Vamos ler aqui, eu já li aqui Eclesiastes, o capítulo 3, agora vamos aqui, em Tiago capítulo 3, vamos aqui a partir do versículo 4, que diz assim: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Olha aí, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Olha aí o perigo de falar demais. Olha o perigo aí de nós usarmos a nossa língua, esse órgão tão pequeno, mas que provoca um caos, um mundo de iniquidade. Eu costumo dizer que se nós não vigiarmos, a língua se torna a arma mais potente para matar todas as nações. Sim, André, você está exagerando? Não estou exagerando. A língua se torna a arma mais potente para matar todas as nações. Porque olha só, o único Deus vivo, o nosso Emanuel, o Senhor dos Exércitos, pelo poder da palavra, Ele trouxe vida. Ele trouxe vida a tudo que há no céu e na terra. Ele disse, haja e ouve. Agora o ser humano, quando ele não vigia, quando ele usa o poder da língua, ele mata todas as nações, porque ele começa falando, ele está cheio, está ouvindo muitas vozes aqui dentro, ele não fica em silêncio. E ele vai ouvindo, já é um ser maldoso. O que ele vai fazer? Ele vai verbalizar. E na verbalização, no que ele verbaliza, vai ter a ação. Na verdade, por isso que nós precisamos ficar em silêncio. Por isso que nós precisamos obedecer ao comando de Deus. Quem não fica em silêncio, quem não refreia a sua língua, se torna um cristão, se torna uma cristã, se torna uma missionária, se torna uma pastora, um apóstolo, um líder, um servo de Deus, se torna uma pessoa fraca, porque fala demais. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Provérbios, que quem fala demais causa sofrimento, quem fala demais comete pecados. Então o Senhor está dizendo para nós, filhos, filhas, o tempo que se chama hoje, é o tempo de vocês entrarem no silêncio. É o tempo de vocês ficarem quietos, parados. Vocês só não vão silenciar a voz de Deus, a voz de vocês comigo. Vocês só não vão silenciar. Eu vou colocar um WhatsApp aí embaixo, viu, William? Depois. Nós não podemos silenciar a nossa voz com o Senhor, mas é o tempo de nós silenciarmos a nossa voz a tudo que está ao nosso derredor. Ah,
André, eu tenho que ficar muda. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo acerca de vigilância. Vamos passear um pouco mais na palavra de Deus. Vamos lá em Mateus. Eu gostaria que você abrisse aí Mateus, capítulo 26. Abre aí. Mateus, capítulo 26. Eu quero ler para nós aqui, ó. Mateus, capítulo 26. O versículo 36. Jesus no Getsemane, como que ele nos dá uma lição. Aliás, eu posso até dizer um pouco antes, se nós passearmos lá em Lucas, deixa eu até voltar um pouco para frente aqui, vamos lá em Lucas, que nós vamos aprender com o Senhor, queridos. Olha, Jesus, ele era criterioso nas suas palavras. Jesus não era um homem de muitas palavras, não, ele era objetivo, ele era claro, ele era direto. Ele era sábio, prudente nas suas palavras. Quando o Senhor Jesus ele ensinava a palavra de Deus, ele pregava o evangelho de Cristo e pronto, e acabou. Quando ele curava. Ele era pouco as suas palavras. Quando ele dizia, vai, a tua fé te curou, ele não ficava falando um monte de coisa. Quando ele falava sobre o perdão, eram pouquíssimas palavras que ele falava. E ele nos ensina acerca disso. Nós pegamos essa referência como de Jesus é importante para nós. Então vai nos dizer assim, olha que coisa tremenda, meus irmãos. Olha só, Lucas, o capítulo 6, versículo 12. Que vai falar ali sobre a escolha dos 12 discípulos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Tá vendo aí? Olha só, Jesus ele retirou para orar, para falar com o Senhor nosso Deus. E quando ele falou com o Senhor, ele retirou, ele deixou os discípulos. Fica aí, discípulos. Fica aí, porque agora eu vou ficar com o meu Pai. Eu vou ficar com o meu Pai, eu vou orar ao meu Pai, mas não vai ser um monólogo, onde eu só vou ficar orando e não vou buscar as instruções do Senhor. Não, eu vou ficar com o meu Pai, porque eu preciso saber do meu Pai, eu preciso saber do Deus vivo todo-poderoso, o comando que Ele vai me dar, para que eu possa levantar vocês como apóstolos, para que eu possa direcionar o que vocês precisam fazer aqui nessa terra, de como pregar a palavra do meu Deus, de como libertar, de como curar, de como expulsar os demônios. Então olha só que tremendo. Jesus ele retirava, ele não ficava o tempo todo no meio da multidão. Quando ele ficava na multidão era para ensinar, curar, libertar e salvar. Fez isso, ele retirava. Ele silenciava a sua voz para com os homens, para com a multidão. Olha que prudência, que sabedoria. E ele iria então para o monte, ele se retirava para falar com Deus. Ele falava com Deus, ele silenciava a sua voz e ele escutava o Senhor. Olha o poder do silêncio. Olha o poder do silêncio. Se nós formos falar sobre aqui o poder do silêncio, vai ter muitas ministrações. E se for da vontade do Senhor, depois eu vou continuar compartilhando. Mas olha como isso é glorioso, queridos. Se nós aprendemos sobre o poder do silêncio, sobre silenciarmos a nossa voz, sermos prudentes e falarmos com Deus. Porque quando nós estamos sendo imprudentes, porque além da gente estar falando demais, o caos está acontecendo, as guerras, os desempregos, casamentos estão sendo destruídos, os filhos estão nas drogas, adolescentes que não querem ter uma vida com Deus porque os pais estão distantes, e os pais que é o espelho, e os pais que é a referência para levarem os seus filhos adolescentes, os seus filhos jovens até o Senhor. Mas já que os pais estão inquietos, já que os pais estão tão falantes, já que os pais estão tão barulhentos, os filhos não têm referência. Então, pais, filhos, professores, trabalhadores, profissionais, cristãos, nós precisamos agora sair
sair desse ambiente de barulho, desse ambiente de falatório, silenciar a nossa voz, para que as coisas possam começar a romper, para que as coisas possam começar a acontecer. Não leva esse ambiente para dentro da sua casa que fala, até para falar com Deus é uma agitação. Não sabe nem que fala com Deus, é um monólogo que só fala e não escuta, porque não tem freio na língua. Nós acabamos de ler Tiago, que diz a respeito disso. É a mesma coisa, vamos pegar aqui um exemplo. Quando nós temos o tempo da seca, né? E nós vimos aí, até na TV mesmo, as queimadas acontecendo, por uma fagulhinha, um foguinho pequeno, consome toda a floresta, consome todo o ambiente de uma floresta. Assim é a língua. Esse ano é o tempo do silêncio. Se você quer construir alguma coisa na sua vida, na vida da sua família, você precisa ficar em silêncio, ficar calado, falar com Deus. Falou, escute ao Senhor. Escutou a Deus, obedeça ao Senhor. O Senhor, Ele me diz acerca disso. Filha, por um tempo, por um período de tempo, eu preciso que vocês entrem no silêncio. Seja tardio no falar e pronto para escutar. Porque é no ficar calado e ficar escutando que alguns de vocês vão reconstruir o que precisa reconstruir. O que eu construir e vocês desconstruíram. Vocês jogaram a minha construção abaixo. Agora vocês precisam ficar em silêncio. Porque quando vocês silenciam, vocês vão conseguir calar a voz do coração de vocês. E vocês vão escutar a minha voz, vocês vão me obedecer. Alguns de vocês que precisam construir, eu ainda, para alguns, eu ainda nem comecei a construir porque não dão lugar. Estão perecendo, estão sofrendo. Eu quero construir na vida de vocês, mas é necessário, silêncio. É necessário parar de poluir o ambiente da sua casa. Primeiro, o ambiente da casa do seu coração, o ambiente da casa da sua mente, o ambiente da casa da sua família, o ambiente da casa do seu trabalho, o ambiente da casa do seu colégio, o ambiente da casa do Senhor. É preciso parar de poluir o ambiente com falatório. É preciso, é necessário. Se eu e você queremos ser vitoriosos, nós precisamos agora silenciar a nossa voz. Tudo que está ao nosso derredor. O que está acontecendo com você que você está falante demais? Você não silencia sua voz. Está te deixando tão agitado. Está te deixando tão perturbado. Fala. Sabe, alguns dias atrás, eu estava na casa de uma certa pessoa, e essa certa pessoa falante. Ela observou outra pessoa caladinha na dela, sabe? E aí a primeira coisa que essa pessoa falante fez foi o seguinte: ela observou a aparência dessa outra pessoa, e essa outra pessoa que é caladinha estava no canto dela, ela observou o que ela disse. Olha só. Olha, presta atenção o que uma língua felina fala, uma língua maldosa fala, sabe? Que os olhos vê a aparência e a língua fala. Olha só, essa pessoa me disse assim: nossa, mas aquele menino ali, ele é retardado, olha lá. O menino fica quieto, fala nada, porque o menino tem problema de cabeça. Gente, pensa numa coisa. Eu tive que ser prudente, que numa hora dessa dá vontade da gente dar uma resposta, não é verdade? A única coisa que eu disse para aquela pessoa: você está enganado. Esse menino, ele é sábio, ele é calado, ele não tem problema mental, ele não tem problema de ser retardado, ele é sábio. Ele é sábio, ele é prudente. Ele está caladinho, observando. Ele não é de ficar falando, mas ele está com atenção difusa. Você sabe o que é atenção difusa? Quando você vai tirar a sua carteira de motorista,
Você tem que ter uma atenção difusa, não tem? Você vai tirar a carteira de motorista, por acaso o examinador que está ali sentado ali do seu lado, ele vai deixar você ficar falando? Não! Ops! Calado! Porque te dá a ordem para você. Vira à direita, faz a conversão à direita. Faz controle de embreagem. Não é isso que ele fala? Para! O que ele fala? Agora faz uma baliza. Você vai ficar falando? Não! Você fica na atenção difusa, ó, você fica escutando, silencioso, só prestando atenção no que o examinador está pedindo você para fazer, para você ser aprovado. E esse menino na qual essa pessoa estava dizendo que é retardado, um menino super inteligente. E depois essa pessoa ficou tão sem graça que aquele menino que ela dizia que parecia um retardado, sabe, porque não falava nada e ficava caladinho. Quando foi mais tarde, Deus usou aquele menino para entregar para ela uma palavra. Pegou a Bíblia, entregou a palavra e pronto. Leu a palavra e acabou. Resumindo. Tá vendo aí que diferença? Você quer pegar uma coisa aí, vamos pegar os médicos. Os médicos, para eles fazerem uma cirurgia, eles entram para dentro do bloco cirúrgico, eles vão ficar ali falando. Não, eles têm que prestar atenção. Eles têm que ser criteriosos na atenção ali, ó. Um médico, eu vou falar até antes, quando um paciente vem consultar com ele tem que ficar calado para escutar o que o paciente tem para falar, porque enquanto o paciente está falando, ele está anotando. Não é verdade? E por que nós temos passado por tantos fracassos, por tantas coisas? Porque nós não calamos a boca. Além de falar demais, nós muitas das vezes, nós olhamos a aparência de quem não fala. Acho que quem não fala está doente, tem problema de retardado, está enganado. Está enganado, porque as pessoas que são caladas, é claro que a gente tem que vigiar em alguns pontos, mas algumas pessoas que são caladas são observadoras, elas são sábias, porque elas têm a sabedoria de Deus. E quando elas vêm falar alguma coisa com você, ela tem uma palavra de sabedoria para você. Ela tem um rema de Deus para você. Então, queridos, é uma palavra tão pequena que eu estou deixando para nós nessa noite. Quer ser vencedor? Silêncio. O poder do silêncio faz um diferencial na nossa vida. Porque o poder do silêncio nos faz receber as revelações divinas de Deus. Olha só, a Bíblia fala assim: clamar-me-eis e respondereis coisas grandes, ocultas que tu não sabes. Então, quando nós clamamos, ele revela coisas que nós não sabemos, mas nós precisamos escutar. Então, quando nós oramos, ficamos em silêncio, nós recebemos as manifestações, as revelações, as instruções. Nós recebemos o comando, o milagre do Senhor nosso Deus. Então é isso que o Senhor está dizendo para nós. O tempo agora. Silêncio. Eu estou falando muito sobre isso. Eu já até compartilhei com alguns pastores acerca disso. Que por alguns meses, eu não quero colocar aqui esse ano, não. Mas também não quero desfazer daqueles que colocam esse é o ano da esperança. Não. Mas eu quero dizer que acima disso, acima do ano da esperança, acima do ano da construção, da reconstrução, acima do ano do renovo, acima do ano da fé, acima de tudo, nós precisamos ficar em silêncio. Porque vai apertar mais, meus irmãos. Não se engane. Os dias serão difíceis. Se nós não silenciarmos a nossa voz e falar com Deus, escutar a Deus, se nós não pararmos, vai haver muito mais doença do que essa pandemia que nós estamos vendo aí. Então, nesse momento, silencie a sua voz. Se for necessário, entre num propósito com Deus. Eu já vi tantas pessoas fazendo jejum de boca, de ficar falando, né? Que fala demais, dá bom dia a cavalo, machuca a si mesmo, machuca os outros, sabe? É sem noção de tudo. E é o que Deus está dizendo. Nesse tempo que a gente tá, deixa eu ler aqui que o irmão colocou aqui, nem tudo é espiritual e coisas psicológicas, não deu para eu ler tudo aqui, mas eu vou ler depois, viu, irmão William? Passou muito rápido. É verdade que ele escreveu aqui, nem tudo é espiritual ou psicológico, verdade. Mas o tempo que nós estamos vivendo hoje, os dias difíceis que nós estamos vivendo hoje, queridos, essas vozes, nós ouvimos
Às vezes vem tantas vozes, né, que são os dardos inflamados de Satanás, que vêm na mente, mas tantas vozes no nosso interior, e as vozes do lado de fora, tantas pessoas falando, tanto barulho, 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 tanta notícia, tanta coisa, né, vai pegando, vai pegando, vai pegando, e aí um fala uma coisa, e nós transfere, a gente vai transferindo, isso vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando, o negócio vai ficando pior. E não é isso que Deus quer conosco, não. Então silencie a sua voz. Aí, ao seu derredor. Silencie a sua voz do seu trabalho. Não é para você ficar emburrado, nem deixar as pessoas achar que você está emburrado. Não, é com sabedoria. O tempo agora não é de ficar falando. Você está entendendo? Que o tempo não é de ficar falando. Eu estou vendo tantas pessoas entregando tanta revelação que eu fico assim, gente, como é que é isso? E eu não desfaço. Porque a palavra do Senhor nos fala que a gente pode julgar a profecia, mas não profeta, não é verdade? Mas é tanta profecia, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Sabe? E nós não analisamos, nós não vamos para as escrituras sagradas, a gente já pega aquilo ali, a gente já passa para Beltrano, fulano, cicrano, verbalizando, vai falando, uma agitação do inferno, um falatório do inferno. Calor, filho. Calor, minha irmã. Então, ficar quieto. Fale com Deus. Somente com Ele. Com a sua esposa, com seus filhos. Seja sábio no falar. Silencie. Seja amoroso, seja carinhoso, mas silencie. Agora não é hora de a gente ficar falando, não. É hora de a gente ficar calado. A gente escutar os comandos de Deus. A gente escutar as diretivas do Senhor. A palavra de Deus diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é verdade? Tantas coisas que a gente está escutando aí. A língua, mentirosa. Fala tanta mentira, né? Então vamos ficar calados. O Senhor Jesus é um grande referencial para nós. Que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, com certeza, meu irmão. Se nós ficarmos calados, né, irmão William? Vai ser maior do que a primeira, que a gente vai ficar calado, a gente vai seguir as instruções do Senhor, vamos escutar, né? E vamos praticar aquilo que Deus pede para a gente praticar. Então, vamos orar neste momento. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine, que refreie a nossa língua e que a gente pare de falar demais, sabe? Vamos trocar aí. Às vezes a gente como é que eu vou dizer? A gente fala tão pouco com Deus, o nosso relacionamento, a nossa intimidade é tão pouco com Deus, e a gente tem intimidade com falatório, a gente tem relacionamento com a língua grande. Então, não tem relacionamento com língua grande, com falatório, não. Tem intimidade com o Senhor. Porque cada vez que você vai ter intimidade com o Senhor, que não é um monólogo, porque intimidade não é monólogo, são dois ali estando junto, né? Um fala e para escutar, e para crescer, e para aprender, e sabe, você está me entendendo? Então vamos criar esse, não é criar, né? Mas vamos obedecer ao Senhor. É tempo de silêncio. É tempo de refrear a nossa boca. O silêncio é poderoso para nós. E eu e você seremos vitoriosos se nós silenciarmos a nossa voz. Eu já avisei algumas irmãs, alguns irmãos, que eu me retirei. Jesus fazia isso. Como eu disse, ele ensinava, ele pregava, libertava, curava. Mas tinha um momento que ele se retirava da multidão. Se retirava dos discípulos. Para o quê? Para orar, para ficar a sós com o Senhor. Amém? Não deixe essa palavra no seu coração. O silêncio é um grande poder que o Senhor nos deu. É um grande poder que o Senhor nos deu. Então feche os seus olhos e agora vamos estar orando, pedindo ao Senhor para que Ele nos ajude, para que o Espírito Santo nos ajude a governar a nossa língua, parar de ficar falando, sabe? Parar de transferir notícias ruins, parar de ser desagradável, sabedoria, inteligência de Jesus. Não, sabedoria e inteligência de pensar. Meu Deus, não dá para eu ler, minha irmã, é muito rápido, mas eu vou ler depois, tá?
A sabedoria está no ficar calado, né? Até o insensato, quando ele fica calado, ele é visto como sábio, né? Até o tolo, quando ele fica calado, ele é visto como sábio, não é verdade? Nós estamos apanhando aí, ó. Tem ímpio que fica calado, tem insensato que fica calado e está tendo inteligência, porque inteligência é humana, né? A sabedoria é divina, não é verdade? Ele tá aprendendo mais do que nós que nos declaramos cristãos, mas que não temos refreado a nossa língua. Então vamos orar ao Senhor nosso Deus nessa hora. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus, uma palavra tão curta, Senhor, uma palavra tão simples, mas é algo que o Senhor tem falado ao meu coração e que eu estou transmitindo, meu Deus, ao teu povo, transmitindo aos meus irmãos, que o tempo que se chama hoje é tempo de silenciarmos, é tempo de refrearmos a nossa boca, é tempo de calarmos a nossa voz. Meu Deus, em meio a tudo que nós estamos vivendo, em meio a tudo que nós estamos vivenciando, meu Pai. Porque, Deus, a língua, meu Deus, ela vai falando, é como um foguinho pequenininho que é jogado numa floresta, Senhor, mas que incendeia toda a floresta e que mata um mundo de iniquidade. Meu Deus, e quantos conflitos que as nações estão vivendo, ó Senhor, e justamente por causa, meu Deus, dessa arma, meu Deus, terrível da língua. Meu Deus, então nos ajude, Senhor, nos ajude a ponderar, Senhor, a ser prudentes. Meu Deus, não existe sabedoria se nós não silenciarmos a nossa voz. Porque quem fala demais não é sábio, ele erra no falar, ele comete pecado, ele é insensato, ele é tolo, ó Senhor, ele é nécio, ó Senhor, ele é orgulhoso, ele acha que sabe demais, e não é no muito falar, Senhor. Oh, rabaste que derabaste, suriandarabás. Prova disso o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Como ele era prudente, como ele era objetivo, como ele era claro nas suas palavras. Erashuri cantarabasturi que derebalabaste. Suriande cantarabashuriandarabaste. Surianda rabaste que derebalabaste que derebalabaste. Suri deste que dalai xerebai que andarabasturiandarabas. Jesus nos ensina acerca disso. Nos retirar dos barulhos, dos sons, nos sair desses barulhos de muitas vozes, de muitos ruídos e ficar com o Senhor. Deus, quem fala demais se enfraquece, Senhor, e enfraquece até o ambiente em que vive. Mas aquele, meu Pai, que meu Pai é calado, é silencioso, é prudente no falar, se torna forte, Senhor. Oh, meu Deus, nos ensina isso. Quem fala demais constrói sofrimento, desconstrói tudo que o Senhor faz. Não deixa o Senhor construir, porque está falando, está pecando, é um mundo de iniquidade. Por isso que, meu Deus, as nações estão em guerra. Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um presidente fala uma coisa, o senador fala uma coisa, os políticos falam uma coisa, outra nação fala. Meu Deus, são muitas vozes falando ao mesmo tempo, criando, Senhor, uma arma terrível que tem matado e destruído e roubado o que o Senhor tem feito. Xarabacandarabasturi quederabalabaste, suriandarabalabastê quederabalabaxerecandarabás. Deus, em nome de Jesus, escutamos a tua palavra. Não nos deixa perder o foco do silêncio, porque o silêncio é poderoso. O silêncio nos torna sábios, prudentes, observadores, com discernimento, com conhecimento, com entendimento,
com atenção difusa, vigilantes. Oh, xarabacadarabastê. Nos ajude a ser determinados, ó Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor perdão. Eu peço ao Senhor perdão. Porque muitas das vezes eu falei o que não devia. E eu posso até mesmo ter desconstruído aquilo que o Senhor já construiu. E quem sabe agora eu preciso reconstruir novamente. Mas eu não posso reconstruir falando, Senhor. Um pedreiro, meu Deus, ele não pode construir uma casa, ele não pode reconstruir uma casa, ficar falando o tempo todo, ele tem que prestar atenção no tijolo, meu Deus, que ele está colocando na casa. Ele tem que prestar atenção numa telha que ele está colocando no telhado. Ele tem que prestar atenção quando ele está botando, que está batendo uma laje. Oh, rabaxequederabás. Me perdoa, Senhor, porque muitas das vezes eu falei demais, e também os meus irmãos. Nos perdoa, porque nós temos deixado de cumprir os propósitos do Senhor, porque a gente fala demais, a gente não escuta. E a palavra, Senhor, quando ela é liberada dos nossos lábios, muitas das vezes amaldiçoa nós mesmos, ó Senhor, porque ela vem com um mundo de iniquidade, ela vem com obras da carne, ela vem com obras do medo, ela vem com obras da incredulidade, ela vem com obras da fofoca, ela vem com obras da divisão, ela vem com obras da dissensão, ela vem com tantas coisas ruins, Pai, quando fala demais. Cale, Senhor, a nossa boca. Cale a nossa boca, cale a nossa boca, nos ajude a ficar focados, ó Senhor, em nome de Jesus, de silenciar a nossa voz, priorizar o falar com o Senhor, escutar o Senhor, ser prudentes, aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma para adquirirmos sabedoria, para adquirirmos conhecimento, para adquirirmos até mesmo o amor, para adquirirmos até mesmo a fé, para adquirirmos até mesmo a esperança, para adquirirmos até mesmo a união, para adquirirmos até mesmo a paz do Senhor que excede todo entendimento, porque quem fala demais não está recebendo a paz do Senhor, está atribulado, está angustiado, está atormentado, ó Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, nos ajude. Assim como Jesus se retirava para falar com o Senhor, escutava a tua voz, e eram pouquíssimas suas palavras na terra. Nos ensina a ser assim, criteriosos, prudentes nas palavras, vigiantes no falar. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço ao Senhor. Porque se nesse ano que já começou, alguns de nós precisamos reconstruir. Nós só vamos reconstruir se nós dermos lugar ao Divino Espírito Santo, escutando o Divino Espírito Santo e reconstruindo. Caso contrário, não tem reconstrução. E aqueles que vão construir precisam da mesma coisa. Então, nos ajude, Senhor. Nos ajude. Ao invés de nós ficarmos falando o tempo todo de pandemia, vamos falar de milagre. Ao invés de o tempo todo nós ficarmos falando de morte, vamos ficar falando da vida do Senhor. A vida é vida em abundância. Vamos meditar, e meditar vamos declarar, vamos expressar a tua palavra, vamos adorar ao Senhor, vamos usar a palavra para adorar ao Senhor, com um novo cântico, cântico de livramento. Nos ensina, Senhor, a ter governo das nossas emoções, no falar, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Peço ao Senhor que o Senhor trabalhe mesmo nas nossas vidas e que nós não venhamos perder o foco sobre o silêncio, porque aquele que quer ser vencedor, ele vai ser vencedor sendo silencioso, sendo observador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa compartilhar essa pequena palavra e que eu sei que vai fazer um diferencial nas nossas vidas, porque nós só vamos construir ou deixar Deus reconstruir no silêncio agora, ficando caladinho, quietando, né? Parando de fazer burrice. Nós só paramos de fazer burrice quando nós paramos de falar bobagem.
Na verdade? Então, que Deus te abençoe, viu? Que você, então, pegue essa palavra pro seu coração aí. Poder do silêncio. Quer ser vencedor? Silêncio. Que a graça do nosso Deus, que o amor do nosso Deus, que o nosso divino Espírito Santo, justo viverá pela fé, verdade, querido. Eu até me perdi aqui, né? Mas que a graça, que o amor do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, em nome de Jesus. Vá para sua cama descansar, glória a Deus, né, minha irmã? Vá para sua cama descansar. Não leve as muitas vozes para sua cama, não, viu? Silencie essas vozes aí, repreenda essas vozes que estão dentro de você, falando, e você tem perdido noites de sono. Não deixe isso acabar com a sua noite de sono, não. A noite foi feita para descansar. A não ser que o Senhor te levante de madrugada, porque o Senhor ama aqueles que o buscam de madrugada. Sabe por quê? Porque na madrugada tá tudo, ó, silencioso, não é verdade? Deus te abençoe, compartilhe essa palavra. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.